Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui na nossa primeira EBD, primeiro domingo do mês, primeiro dia da semana. Quero convidar os irmãos a que fiquem em pé, os que podem. Vamos abrir a palavra de Deus e lermos juntos Provérbios, capítulo 14. Vamos ler dos versículos 8 a 12. Provérbios 14, de 8 a 12. Vamos todos juntos. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. A casa dos perversos há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Amém. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa manhã do teu santo dia. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui para podermos, a partir deste momento, ler a tua palavra, falar com o Senhor através das orações, te louvar através dos cânticos e, acima de tudo, ouvir a tua palavra pregada agora pela manhã, à noite, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Obrigado, Senhor, por esse espaço que o Senhor está nos dando durante esse início de mês. Que os desafios que o Senhor coloque na vida da tua igreja possam ser, de fato, cada um de nós possa entender para podermos cumprir a tua ordem de ir e pregar o evangelho a toda criatura e, nesse espaço de culto, possamos te adorar em espírito e em verdade. Aceita o momento devocional que estamos fazendo, nos abençoa nessa noite, abençoa os professores com as suas classes. Obrigado mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podem assentar. Vamos louvar a Deus cantando um hino. E aí, nesse momento, você que veio preparado, dízimos e ofertas, pode vir até aqui à frente e depositar no gasofilaço à minha direita aqui. E nós informamos que os envelopes estão aqui do lado, né? Eu sei que é difícil você ir lá agora, mas depois você já pega para a noite você poder participar. Estão aqui ao lado. Vamos louvar a Deus. Sem recuar, sempre mostrando além.
Pai querido e eterno, santificado seja o teu santo nome. Te agradecemos, ó Pai, estarmos na tua casa, podendo adorar o teu santo nome. E nesse momento, ó Pai, também podendo retribuir, Senhor, devolver, ó Pai, os dízimos e ofertas de tudo que o Senhor tem dado às famílias da tua igreja, ó Pai. Te agradecemos por cada recurso aqui colocado, Senhor, e te pedimos que eles sirvam para a manutenção da tua casa, para a expansão do Evangelho, meu Deus, para o suporte aos necessitados. Ó Senhor, abençoa o conselho dessa igreja, os diáconos, tesoureiro, os irmãos que ajudam na obra, para que possam utilizá-lo da melhor maneira possível, para a tua honra e para a tua glória. Em nome do teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Bom dia, meus irmãos. A graça do nosso Senhor esteja com todos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 2. Hoje eu acho que eu vou ter que olhar para trás para lermos juntos, né? Mateus 24, versículo 2. Vamos ler juntos, primeiro título. Importa-nos edificar o verdadeiro templo de Cristo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Mateus 24, 2. Bom, meus irmãos, a primeira coisa que eu preciso falar é que eu não escolhi esse texto para os chocar. A ideia é que Jesus utiliza esse texto de uma forma muito proposital para ensinar a igreja de Cristo Jesus a respeito daquilo que é verdadeiramente santo e justo à presença de Deus, quando falamos a respeito do povo de Deus servindo ao seu Senhor. Nesse contexto, Jesus está criticando, especialmente no capítulo 23, o comportamento dos escribas e dos fariseus, que de forma objetiva estavam contrariando todo o ensino do Evangelho e todo o ensino das Escrituras para o povo de Deus. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, você vai ver que as palavras de Jesus para ele, por exemplo, do versículo 27 até o final até o versículo 35, são palavras bastante duras, porque ele vai dizer para eles: ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês são hipócritas, porque exteriormente vocês parecem justos, mas por dentro estão cheios de hipocrisia, porque são hipócritas, novamente no 29, edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos, mas por dentro vocês estão também cheios de corrupção. E, nesse sentido, o que ele vai concluir para esse povo é que, para ele, esses são serpentes e são raças de víboras. O que Jesus está falando para aquele povo, para aquelas pessoas que ali não eram só os líderes da igreja, mas também os que eram vistos como os verdadeiros adoradores na igreja de Cristo, na igreja de Deus, né? Eles, na verdade, exteriormente, a presença muito grande, porém, interiormente, eles estavam completamente corruptos, estavam totalmente tomados pelo pecado e servindo a pecado e servindo a outros deuses. Depois que ele denuncia esses homens, depois que ele denuncia o pecado do povo de Deus, ali naquele contexto, Jesus ele sai do templo e ele vai... Primeiro ele fala, na realidade, sobre o lamento de Jerusalém, né, mas ele sai do templo e ele vai em direção a algum lugar que ele estava prestes a proclamar o Evangelho. Mas enquanto ele saía, os seus discípulos, eles chamaram a atenção de Jesus. Jesus, para um pouco, olha para trás e olhe o templo como ele é. E é interessante que aqui a gente não consegue visualizar a grandeza do templo que ali está. Mas Flávio Joséfo, que é um historiador do primeiro século, ele conta com detalhes que o templo de Jerusalém era tão belo e era tão magnífico que das montanhas mais distantes de Jerusalém podia-se ver as paredes do templo brilhando, e o ouro que era utilizado ali, ele também brilhava com a luz do sol.
Então o templo estava numa posição muito específica, a sua beleza era magnífica, e mesmo distantes do templo era possível se ver a beleza e a glória daquele local onde o povo era chamado a adorar o Senhor. E aí, o que eles esperavam de Jesus provavelmente era que ele olhasse e ele falasse assim: que templo bonito, que coisa maravilhosa, é um motivo justo que adoremos a Deus nesse lugar. Porém, Jesus, no versículo 2, ele fala exatamente o contrário do que era esperado pelos seus discípulos. Ele vira então para eles e diz: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derribada. Jesus, ele não estava criticando o templo em si, mas ele estava criticando o que para eles era a sua verdadeira adoração. Para judeu, o templo era o formato que eles adoravam a Deus, enquanto que Cristo estava preocupado não é o local de adoração, mas é preocupado com aquilo que está dentro do lugar de adoração. Cristo não olha para as paredes desse belo templo que hoje temos para adorar o Senhor, elas não podem cantar ao Senhor. As paredes, elas não podem ser submissas à autoridade de Cristo. Esse piso, ele não pode reconhecer a justiça e a glória de Deus. Todos os instrumentos que utilizamos aqui para o culto, eles não falam nada sozinhos. Eles são ocos, eles são vazios, eles não têm sentido algum. Porém, o corpo de Cristo, que é o verdadeiro templo de Jesus, esse é o templo pelo qual Jesus está preocupado e é o templo pelo qual ele está chamando a atenção. Nos versículos seguintes, Jesus vai ser bem objetivo e direto, porque ele vai contrastar essa passagem com Ezequiel 10. Ezequiel 10, que é uma passagem também de justiça de Deus para os judeus, porque ali também a mesma coisa aconteceu. Em Ezequiel 10, o povo de Deus havia abandonado o Senhor para adorar outros ídolos. Eles escolheram outras divindades para serem adoradas e eles chegaram até o ponto, o povo judeu, de trazer esses falsos ídolos para dentro da casa de Deus. E dentro da casa de Deus, eles achavam que estavam liberados para adorar os seus falsos deuses e o Deus que era o Deus verdadeiro. Porém, o Senhor, ali em Ezequiel 10, ele é bem objetivo. Ele vira para o seu povo e ele fala o seguinte: vocês estão me adorando em falsidade, porque o seu interior está cheio de idolatria e de pecado. E Deus ali os condena, e a partir dali, no final do capítulo 10 de Ezequiel, você vai ver, na verdade, a ausência de Deus no próprio templo que foi construído para Deus. Porque ali no Antigo Testamento, Deus habitava no templo, ele recebia sacrifícios no templo. Mas no final desse capítulo, o que vai acontecer? Aparece uma visão de anjos, serafins, e o que Ezequiel vê é Deus se retirando do templo. O templo continua lá vazio, mas o que Ezequiel descreve é: não há mais a presença de Deus. O Senhor se retirou dali. O povo continuava indo ali, o povo continuava fingindo que adorava o Senhor, mas o seu coração era completamente corrupto e a idolatria tomou conta do seu coração. Deus, o verdadeiro Deus, ele se retirou da presença deles. E essa é a advertência que Jesus ele vai complementar nos versículos seguintes, porque ele vai chamar a atenção principal para o fato de que a única boa graça que podemos trazer ao nosso Senhor não são as coisas visíveis, mas são aquelas que estão dentro de nós. No fim, e aí Jesus vai fazer, obviamente, uma conexão disso com o fim do mundo, com a nova vida em Cristo Jesus, ele vai falar e enfatizar: não haverá nada que nós podemos ver. Não haverá mais a sua casa, não haverá mais os templos belos que construímos ao redor do mundo, não haverá mais nenhum tipo de provisão que possamos oferecer material a Deus. O que haverá no fim diante de Deus é uma pessoa, um ser que é de Cristo ou não pertence a Cristo. E o que Cristo enfatiza, então, a partir disso é o que você é, como você tem agido e como você tem se apresentado diante de Deus. Quando você vem à casa de Deus para glorificar a Deus, você é como um templo exteriormente belo, porém vazio interiormente.
Você exteriormente mostra ao mundo que você segue a Ele, mas no seu coração você segue as suas próprias decisões, os seus próprios desejos e você tem suas próprias virtudes. O que Deus quer não é isso, porque não sobrará pedra sobre pedra do falso templo, do templo que diz adorar a Deus e não adora a Deus. Obviamente, agora eu já não estou falando mais de um templo físico. Eu estou falando do ser humano. No fim, você ou será templo de Cristo, ou será templo de outros deuses. E se ali você chegar sem Cristo sendo o governador da sua vida, o Senhor da sua alma, o restaurador da sua paz com Deus, o seu templo também será destruído. Não sobrará pedra sobre pedra de nós mesmos. Ou temos a Cristo, ou seguimos a Cristo. Ou enchemos o interior desse belo templo que foi construído aqui com pessoas que verdadeiramente são cristãs e exalam o perfume de Cristo. Ou de nada valeu fazermos tudo isso. O que importa para Cristo é que essa igreja, nós que aqui estamos, possamos segui-lo, amá-lo e adorá-lo. Porque Ele é o nosso Deus, Ele é a razão do nosso ser. Amém? Vamos ler novamente? Importa-nos edificar o verdadeiro templo de Cristo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus 24, 2. Amém. Vamos orar e continuaremos. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti pela instrução de Cristo Jesus à sua igreja. Somos gratos porque o Senhor nos guia, nos abençoa e nos exorta. Pedimos ao Senhor, Deus, que hoje o Senhor esteja trabalhando em nossos corações. Somos gratos ao templo que aqui temos para adorar o Senhor, mas pedimos que o Senhor também embeleze o nosso coração, para que sejamos santos diante de Deus, para que sejamos verdadeiros adoradores diante do Senhor e para que tudo que fizermos aqui nos dá luz. Essa é a nossa oração e assim fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Que alegria estarmos aqui no Templo Novo, né? E eu estava pensando, eu vou apresentar os visitantes como, né? Porque geralmente eu falo, você que está aqui pela primeira vez, então vai vir todo mundo. Então, você que está na nossa escola dominical da Igreja Presbiteriana do Cambeba, desde o outro templo, eu gostaria que você ficasse em pé, se você está aqui pela primeira vez hoje. Eu já vi algumas pessoas por aí. Ou faça sinal com a sua mão, se você estiver tímido aí. Ali, atrás, aqui. Seja bem-vinda. Sejam bem-vindos, viu? Aqui em nosso meio. Deus os abençoe. Eu vi mais gente por aí, que eu acho que ficou tímido. Mas já a nossa equipe de recepção chega aí em vocês. Sejam bem-vindos, irmãos. Realmente é uma alegria muito grande, é uma emoção estar aqui. E temos aniversariantes já essa semana, que não sei se está... está projetado. Legal. No dia 9, é o irmão Macuri. Eu acredito que ele está no Rio de Janeiro. A Salime, no dia 10. No dia 10 também, o Antônio. Antônio está fazendo 1 ano. Olha aí. Pode vir aqui à frente, Mari. No dia 10 também, aniversário de casamento do André e da Socorro. Eu vi a Socorro por aí. Vem, Socorro. No dia 10 também, aniversário do Ariosto. Acho que ele ele não pôde vir. Está se recuperando aí de um procedimento de saúde. No dia 11, é aniversário do Theo, do nosso departamento infantil. Irmãos, essa é a lista que nós temos. Tem alguém aqui pela manhã conosco, mesmo que esteja nos visitando, que faz aniversário essa semana? Pastor Isaac e Raquel, aniversário de casamento? Então venham aqui também com a família. Que coisa boa!
Késia. É mesmo, Abigail. É hoje. O aniversário da Abigail de 1 ano, hoje. A nossa Rui. Ih, coisa boa. Mais alguém faz aniversário essa semana? Então, tá bom. Vamos orar agradecendo a Deus pela vida desses irmãos, pela vida dos nossos visitantes. O irmão Crispim pediu para avisar que hoje nasceu mais um netinho dele. Eles estão muito felizes. O Tomás, é isso mesmo. Deus abençoe. Vamos orar, então. Esqueci. Quantos anos de casado? Pastor, quanto você treinou? Diz que já treinou ele, para não passar vergonha aqui. 14 anos, Deus abençoe, que bênção. E Socorro, 26 anos, olha aí que bênção, Deus abençoe. O irmão André não está por aqui. Vamos agradecer a Deus, então, pela vida desses queridos. Senhor nosso Deus, nós somos tão gratos, ó Deus, por essa manhã, por esse dia maravilhoso, Senhor, que Tu nos permitiste viver aqui. Muito obrigado pela vida de cada irmão que está aqui. Muito obrigado pela oportunidade de sermos corpo de Cristo e de podermos honrar e glorificar o Teu nome no Teu dia, Senhor. Que alegria, que privilégio. Ó Deus, muito obrigado pelo aniversário de casamento do pastor Isaac e da Raquel. Muito obrigado pela família deles, porque Tu os trouxeste para perto de nós. Continua abençoando-os, ó Deus, dando a eles o que eles precisam, Senhor, e a porção do Teu Santo Espírito, Senhor, para que eles possam seguir na fé, no amor, Senhor, e que o lar deles seja um exemplo vivo do Evangelho, Senhor, para nós. Nos ajuda como igreja, Senhor, também a dar o suporte que eles precisam enquanto família. Nós assim te pedimos. Muito obrigado também pela vida da Socorro e do André. Abençoa, Senhor, esse casal tão querido também, a sua família toda. Muito obrigado porque Tu os permitiste chegar a 26 anos. Continua dando força, graça e amor, Senhor, para que eles continuem seguindo firmes no Senhor, nós te pedimos. Muito obrigado também pelo aniversário da pequena Abigail e do pequeno Antônio, os dois fazendo 1 ano, Senhor, e Tu tens sido tão bom esse tempo todo com eles. Nós temos testemunhado e nós Te agradecemos por isso. Que eles possam crescer na Tua casa, em graça, em conhecimento, e que no tempo certo, Senhor, assim como o Telzinho também, Senhor, eles professem o Teu nome, Senhor, como o único nome sobre eles, nós Te pedimos. Muito obrigado, Senhor, por essa bênção que é louvar o Teu nome pela vida dos nossos irmãos. Em nome de Cristo Jesus, amém.
adultos sobem, crianças aqui na frente. Isso. Nós vamos orar por elas. Só lembrando, nós não temos mais o intervalo. Nós não temos mais o intervalo. Dividiu as classes, nós já iniciamos imediatamente a nossa escola dominical, tá bom? Nós vamos... E repito, neste horário as crianças podem sim sair pelas laterais, mas depois... Daqui a uns dias não cabe mais aqui não, viu? Problema bom, não é? Então vamos orar, crianças, fechem os olhos. Nós vamos falar com o nosso Deus agora. Senhor nosso Deus, nós estamos diante do Senhor, conscientes de que nós não merecemos nada, de que nós não somos nada, de que tudo que oferecemos ao Senhor só é recebido por causa do Teu Filho, nosso Senhor Jesus. E aqui estamos, Pai, louvando ao Senhor e agradecendo por tantas coisas que o Senhor tem feito, Pai, em nossa igreja. Obrigado, Pai, por esse espaço que o Senhor nos deu, por essas salas, por toda a área, Pai, que o Senhor abriu portas para que se concretizasse. Nós somos gratos a Ti, Pai, porque nós não merecíamos nada disso e o Senhor nos dá sempre mais do que o que merecemos. Muito obrigado, Senhor. Pai, pedimos Tua bênção, Pai, sobre a vida de cada uma destas crianças, das famílias respectivas. Pedimos que o Senhor sustente, Pai, cada uma delas nos Teus caminhos. Que o Senhor aplique a Tua palavra que é ensinada nestes corações. Pedimos a Tua graça sobre a vida dos professores, Pai, dando-lhes dia após dia vigor, amor à Tua palavra, ó Deus, e a capacitação necessária para falar, ensinar a Tua palavra ao coração delas, para que na idade da razão elas professem o Teu nome. E mesmo que o pior aconteça, que elas se apartem, alguma delas se apartem do Teu rebanho, que no Teu tempo, esta palavra que está sendo ensinada hoje, que o Senhor a faça frutificar, trazendo de volta. Assim nós Te pedimos, Pai. Põe Tua boa mão sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, agora as crianças para o lado de cá. Aqui à minha direita. Enquanto isso, os adultos, nós vamos abrindo as Escrituras em Mateus, capítulo 6. Perdão, Mateus 5, versículos... Os jovens e os adolescentes também vão ter aula aqui no primeiro andar à direita também, certo? Jovens e adolescentes. E nós vamos abrindo as Escrituras em Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12. O passador. Eu não vou fazer aquele resumo que nós fizemos na última semana do que foi dado, por causa do nosso tempo, hoje excepcionalmente, mas com a graça de Deus hoje será a última aula. Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12. Só mais um segundinho, pessoal
se acomodando para entrar nas salas, e aí a gente já faz a leitura inicial. Pronto, já está fechando ali a porta e agora a gente começa. Nós vamos fazer a leitura todos a uma só voz. Leiamos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos ajude a compreender o que o Senhor quer nos ensinar. Nos ajude, Pai, a ter um coração grato ao Senhor, mesmo nos dias difíceis que enfrentemos por conta do Teu Evangelho, por conta do Senhor Jesus, Teu Filho. Pedimos assim, Pai, por misericórdia, nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como eu mencionei, eu não vou dar aquela passada um tanto detalhada, mas só para quem não pegou, e até para aqueles que nos visitam, estamos estudando a última das bem-aventuranças, já fomos nas outras anteriores, nas 7 anteriores. E aí, nesta última bem-aventurança, nós começamos falando a respeito da tragédia de Guanabara, quando cristãos reformados vieram para a Baía de Guanabara, lá nos anos 1500, e eles foram perseguidos e mortos ali na Baía de Guanabara, e eu iniciei mostrando uma das últimas citações de um daqueles mortos, em que, diante da morte, da perseguição, ele menciona assim para os seus amigos, os amigos temerosos, e aí ele fala, o Jean Crispin é o autor, o historiador, citando outro Jean também, que era este mártir por causa do nome do Senhor. Neste intervalo, Jean do Burdel exortava seus companheiros e persuadia-os a louvar a Deus pelo privilégio que lhes concedia de serem achados dignos de sofrer pelo seu santo nome num país bárbaro e estrangeiro. É o aspecto de, nos dias mais difíceis, Deus sustenta os seus filhos para enfrentar as provações com contentamento, com alegria. E nós falamos um pouco que não era essa bem-aventurança, mostramos vários aspectos como, olha, não é simplesmente bem-aventurados os perseguidos por perseguição qualquer, não, mas perseguidos por causa de quê? E aí nós falamos a respeito da pessoa de Cristo. Falamos de alguns exemplos das Escrituras de perseguição, a ênfase que Cristo dá a respeito daqueles que são perseguidos, mostrando que essa perseguição ela é perene na vida da igreja, no sentido assim, até a volta de Cristo os crentes serão perseguidos. Obviamente, a igreja pode passar por momentos de bonança, tranquilos, vida mansa e tranquila, como Paulo exorta para que a igreja ore. E aí nós falamos a respeito de que tipo de justiça é a que Cristo se refere no texto? É a própria vida de Cristo. E aí nós trouxemos algumas citações sobre... Vou ler uma delas. O seu próprio caráter é um constante protesto contra o caráter de seus opositores. É por essa razão que o mundo odeia os filhos de Deus. Esse ódio é que motiva a perseguição de que ele fala. É aqueles que vivem a vida de Cristo. Eu trouxe aqui, porque na última semana eu falei rapidamente a respeito de como as bem-aventuranças se conectam. Aqui é apenas um dos aspectos de conexões. Eu sei que tem algumas conexões entre
pontos, mas aqui é uma das ideias de como ela se conecta, e aqui é uma forma que a gente chama de quiasmo. Nós, ano passado, falamos sobre isso, eu não vou repetir agora, mas, por exemplo, reino dos céus, você percebe que há uma conexão entre a primeira e última bem-aventurança, o consolo e filhos de Deus, herdar a terra ou ver ao Senhor, humildade e os que choram têm relação, mansos e limpos de coração têm relação, pacificadores e perseguidos por causa da justiça têm relação. Há mais relações entre misericordiosos e limpos de coração, também há relação. Entre os que choram e os que são mansos, também tem relação. E aí eu fui mencionando que essas bem-aventuranças, elas se conectam de um modo que elas não são, você não pode desassociar uma bem-aventurança ou um aspecto como se fosse, esse aqui é o aspecto que eu tenho e os outros eu não tenho. Da mesma forma, eu citei o fruto do Espírito. Você não desconecta os aspectos do fruto do Espírito. Nós somos chamados a manifestar e crescer em santidade naqueles aspectos que é do fruto do Espírito. E aí no centro, é interessante porque no centro ele vai falar sobre justiça e misericórdia. E aí você percebe também fome e sede de justiça, e aí você fala, mas é porque eu sou uma pessoa que tem fome e sede de justiça. Aí é alguém até impiedoso na hora de corrigir o irmão. Mas está conectado ao quê? Misericórdia. Então, você vai perceber, repito, há mais conexões aqui, mais entrelaçamentos nas bem-aventuranças, que mostram a profundidade e o como nós precisamos suplicar a graça do Senhor para toda essa rede de características ou de padrão daquele que é cidadão do reino dos céus. Na última aula a gente acabou aqui mostrando o aspecto de que Cristo se coloca como o próprio Deus. Enquanto os discípulos eles são colocados em comparação aos profetas, que foram... Melhorou um pouquinho, né? Que foram... Pode apagar. Acho que melhora um pouquinho a visualização aqui. E não prejudica aqui, não. Está bem tranquilo. E Cristo se coloca como o próprio Deus. Os profetas foram perseguidos por causa do Deus da aliança. Vocês serão perseguidos, assim como eles, por causa do meu nome. E aí nós paramos aqui e vamos para os aspectos finais desta bem-aventurança, finais que nós queremos destacar para a igreja. E aqui é o que nós chamamos de uma alegria diferente. Porque você olhar para esse aspecto de vou me alegrar com a perseguição, vou ficar feliz porque eu estou sendo, porque estão atacando a minha vida pessoal por causa do nome de Cristo? Como é que eu vou ficar feliz? O que é que tem de felicidade nisso? Aí eu vou perguntar para vocês, o que é que tem de feliz nisso? É uma pergunta para... Lembre, aqui é a escola dominical, você pode falar. O que é que há de felicidade? Alegrai-vos, regozijai-vos, exultai. Como? Pode falar mais alto um pouquinho. É um sinal de que você tem o caráter de Cristo. Há uma ideia bem interessante sobre isso. Você pode ser confundido não sendo. Pode acontecer isso. Pode acontecer de você ser perseguido por causa do nome de Cristo, mas você nem ser de Cristo. O que vai acontecer, vou dar um exemplo bem direto, que vocês vão entender o que eu estou falando. Não é incomum na história pessoas serem perseguidas por causa do nome de Cristo, e aí eles são colocados contra a parede e eles negam a Cristo. E apostatam da fé e até blasfemam contra o nome do Senhor e não querem mais nada com o Evangelho. É possível que isso aconteça. Mas
de fato, há o aspecto de nós somos identificados como povo de Deus. Outro aspecto aqui é que você precisa agradecer ao Senhor que te fortaleceu para honrá-lo em meio à perseguição. É gratidão. Normalmente, a perseguição, ela faz com que você fique acuado. E se você é sustentado com perseverança, fidelidade ao Senhor, é motivo de gratidão, porque não foi sua força. Alegre-se, Deus te deu forças para vencer a provação e para ser mantido em fidelidade ao Senhor. Outro aspecto, as perseguições fazem você lembrar da eternidade. É possível que você viva a vida cristã com fidelidade ao Senhor e você esteja em um país ou vivendo em um período da história em que Deus visitou o seu povo com um verdadeiro avivamento, transformação de coração, mudança de realidade na sociedade, na igreja, em um contexto local. É possível que você viva assim. Mas dias de perseguições fazem naturalmente o povo almejar a volta do Senhor. Faz com que você perceba e caia na real. Olha, esse mundo é caído. Volta, Senhor. Faz você olhar para a eternidade. E aí eu vou pegar emprestado uma fala do reverendo Leandro Lima, quando ele diz assim: olhar para os céus faz você olhar para a terra de modo diferente. Outro aspecto, alegre-se, o nome do Senhor está sendo proclamado. Você está sendo perseguido, mas ao mesmo tempo há um caráter de Cristo sendo reconhecido e proclamado. Obviamente, por vezes é para a condenação daqueles que te perseguem, mas pode ser também para a transformação e salvação deles. Eu trago uma frase lá do 2º século, uma frase, a parte mais conhecida é a parte final, que o sangue dos cristãos era a semente, né? Tertuliano, ele disse assim: quantas vezes somos ceifados por vós, mais numerosos nos tornamos. O sangue dos cristãos é semente. É a ideia de Cristo é proclamado e é glorificado quando alguém dá a vida ou é perseguido por causa do seu nome. Ele é proclamado, ele é anunciado. Isso é motivo de alegria, regozijo. Obviamente, nós não estamos nos referindo a sorriso em todo o tempo. Ah, que alegria, está doendo aqui. Não, obviamente não é isso. Mas a ideia é de paz que excede todo entendimento, coração cheio do Senhor, de consciência de qual é a direção que Deus quer para o seu povo. E de consciência, olha, Deus tem me sustentado, o seu nome tem sido proclamado, eu fui identificado como... Meus irmãos, você foi, entre aspas, confundido com o próprio Senhor Jesus Cristo. Que alegria! Regozijai-vos, disse o Senhor Jesus. Mas há um outro aspecto que está lá, o autor aos Hebreus, ele vai falar sobre isso, é que você, sendo perseguido por causa da justiça, tem o privilégio de estar vivendo assim como viveu o Senhor Jesus. O autor aos Hebreus vai falar que ele suportou a cruz, a vergonha, em troca da alegria que lhe estava proposta. Cristo também viveu sendo perseguido por causa da justiça e temos o privilégio de seguir os passos do nosso mestre quando enfrentamos assim. Há um aspecto também de como essa alegria contrapõe com o coração enganoso. O Martin Lloyd-Jones, ele vai falar um pouquinho sobre isso quando ele comenta esta bem-aventurança, e ele vai mostrar, olha,
o nosso coração, ele quer se entristecer. Você, quando é atingido de modo injusto por causa do nome de Cristo, normalmente você é tentado a vingança, você é tentado a remoer, a revisitar, a ficar com ressentimento. E aí passa dia após dia, é como se todos os dias tivesse acontecendo a mesma coisa que aconteceu só uma vez. E aí você começa a remoer aquilo, mastigar. E aí o outro aspecto que ele fala é, e aí o coração ainda vai ser tentado à depressão, ficar lá triste. Por que comigo, Senhor? Por que eu? Então perceba que o imperativo de Cristo a respeito da alegria, do regozijo diante das perseguições, tem relação, há uma relação aí de responsabilidade. É porque Deus ainda não me deu essa força. É por isso que eu ainda estou assim. Não, há um aspecto de responsabilidade. Busque os meios de graça. Ore mais. Leia mais as Escrituras. Conheça mais o Senhor. E aí, perceba, ele vai dizer, fuja da vingança. É perseguido por causa da justiça? Não se vingue. Alguém disse que a vingança é um prato que se come frio. E ela é totalmente contrária ao que as Escrituras ensinam a respeito da nossa própria vida com Deus. De quando ultrajado, Cristo não revidava com ultrajes. Então, foge da vingança. Esse é o contraponto para o coração enganoso. Foge do ressentimento e ficar remoendo. Naquele dia aconteceu isso. Foge do ressentimento e fuja desse aspecto de por que eu, Senhor? Por que eu, Senhor? Há alguns textos, irmãos, das Escrituras. Ficou um pouquinho escuro ali. Eu vou pedir 5 leituras aí. A primeira delas, 1 Pedro 2, 19 e 20. Depois, 1 Pedro 4, 13 e 14. Filipenses 1, 29. Atos 5, 40 e 41. E 2 Coríntios 4, 17. Então, estas 5 leituras, por favor, quem abrir pode ir lendo. 1 Pedro 2, 19 e 20. Sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando, e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato de Deus. Isso é grato a Deus. Filipenses 1, 29. São textos que vão mencionar esses aspectos que nós já estamos falando. Não vou comentar cada um deles. Filipenses 1, 29. Vos foi concedida a graça de padecer por Cristo. Atos 5, 40 e 41. Afrontas por esse nome. Amém. 1 Pedro 4, 13 e 14. Sobre vós, alegrai-vos, sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Por último, 2 Coríntios 4, 17.
Amém, amém. São alguns versículos que deixam claros como isso era claro, redundante, né? Claro na mente dos discípulos. Os discípulos têm, e nós temos, o privilégio de sofrer por Cristo. E há vários aspectos que nós mencionamos também, de alegria por estarmos sendo reconhecidos como povo de Deus, servos de Cristo. De sermos confundidos com a pessoa de Cristo e de podermos olhar para a eternidade. Alegrai-vos, exultai-vos. É grande o vosso galardão, como diz nossa bem-aventurança. Nós vamos falar sobre isso ainda. Alguns aspectos da história, algumas pessoas na história que enfrentaram a morte e como enfrentaram a morte. Aí eu trouxe só apenas 4 relatos. O primeiro deles é o de Estevão. Há um texto, eu não vou ler o texto inteiro, mas lembre-se de Estevão olhando para os céus, vendo os céus abertos e ainda rogando que Deus perdoasse aqueles que cometiam tal afronta. Depois nós temos John Hus, aí eu botei primeiro por ordem cronológica. Policarpo de Esmirna, antes de morrer, há 86 anos, sirvo a Cristo, e Ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra o meu rei? Ele morreu cantando. Ele morreu no 2º século, cerca do ano 150 depois de Cristo, 50 anos depois aproximado, claro, do apóstolo João, e ele morreu cantando: Senhor Jesus, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim. John Hus, nós vimos ano passado, né, na nossa escola dominical: Deus é minha testemunha de que nunca preguei as coisas lançadas contra mim, na mesma verdade do evangelho que tenho escrito, ensinado e pregado, extraindo os ditos e posições dos santos doutores, agora estou pronto a morrer. Por último, eu repito o que lemos no início. Persuadia-os a louvar a Deus pelo privilégio que lhes concedia de serem achados dignos de sofrer pelo seu santo nome em um país bárbaro e estrangeiro. Penúltimo aspecto da nossa lição, não é um aspecto curto, Sim, John Hus, falando que John Hus na fogueira. Eu não tenho certeza se foi ele, se alguém lembrar pode mencionar, que ele fala assim: vocês estão aqui nessa fogueira me queimando, num fogo que apaga daqui a pouquinho esse fogo apaga. E estão ignorando o fogo eterno que o Senhor preparou para aqueles que são inimigos do Senhor. A consciência, isso aqui vai passar. Sobre o reino dos céus. A nossa bem-aventurança diz: bem-aventurados sois bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós não vamos falar tanto sobre esse ponto, justamente porque já foi falado no primeiro ponto, na primeira bem-aventurança, mas eu só destaco o aspecto do porque deles é o reino dos céus. Há o aspecto aqui do já e do ainda não, da chegada do reino. Cristo, no capítulo anterior, Mateus vai falar que Cristo andava e pregava: o reino dos céus está próximo, o reino de Deus está próximo. A vinda de Cristo é como o raiar do sol, em que os primeiros raios começam a vir, e aí você vai ver o aspecto da chegada do reino. Nós já experimentamos de aspectos, e Paulo fala, de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, mas obviamente há aspectos ligados aqui à consumação, quando o Senhor Jesus voltará, e todos os aspectos do seu reino serão consumados. Então, há isto aqui. Eu trago aqui uma citação
do William Hendrickson, quando ele diz assim: esta mensagem não foi proclamada imediatamente ou de uma vez por todas ao mundo inteiro. A mensagem da chegada do reino. Desde o princípio da sua difusão seria progressiva. Deveria alcançar o judeu, em seguida, todas as nações. Portanto, não causa estranheza o anúncio: o reino dos céus está próximo. Isso é ouvido dos lábios de João Batista, é confirmado por Cristo e, por ordem de Cristo, é repetido pelos discípulos. Aí, em Mateus 10, ele vai mencionar isso. E com a intenção de que, finalmente, alcançasse toda tribo, língua e nação, como a grande comissão, o Senhor ordena na sua grande comissão. Então, aí ele encerra a sua citação mostrando: então virá o fim, a consumação de todas as coisas. Mas isso vem num contexto que nós já mencionamos na segunda aula, da visão errada que o judeu tinha a respeito do reino. O judeu aguardava um reino que fosse humano, terreno, materialista, que libertasse o Israel das garras do imperador, ou do império, e Israel fosse proclamado a nação que fosse subjugar as outras nações. Havia uma visão bem materialista no período de Cristo, e falar sobre o cidadão do reino vai ser perseguido no reino, como assim? De fato, havia essa visão equivocada. Obviamente, também há um aspecto de que as outras bênçãos que Deus promete, tanto nas bem-aventuranças quanto em toda a sua palavra, elas não são retiradas com a perseguição como uma das marcas desta chegada do reino. Mas Deus pode promover alívio, mas Deus promete, sim, um reino em que o servo de Deus, na hora da perseguição, pode vislumbrar, pode mirar como grande galardão. E aqui é o último aspecto do nosso estudo. Quando falamos sobre grande galardão, ele diz assim, leia o último versículo comigo, versículo 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Só vou lembrar um detalhe aos irmãos: aqueles que não pegaram os outros estudos, talvez estejam achando alguns pontos fora da ordem. Nós mencionamos que nós não estudaríamos a bem-aventurança de cima para baixo, cada trecho, indo para o próximo até o final. Mas nós pegaríamos aspectos do início da bem-aventurança, aspectos do final da extensão da bem-aventurança, e aí nós estamos fazendo desta forma por questão didática. Então, falando sobre alguns conceitos de galardão, eu peguei aqui 3 citações e depois eu vou falar um pouco aos irmãos. Porque galardão é um aspecto que, de fato, traz dúvidas à mente da igreja. O galardão? O que será o galardão? Como vai ser? E aí a gente até brinca, eu volta e meia faço alguma brincadeira assim, falo assim: olha, quando chegar no céu eu vou te dar um pedaço de ouro do meu muro. E aí eu brinco, eu já não tenho nem mais muro, tanto que eu já prometi um pedaço de ouro de muro. Mas observe que mesmo na brincadeira, nossa visão é muito material. Nossa visão é pequena demais. A gente só consegue vislumbrar o que é. Quando você pensa em novo céu, nova terra, a mente só pensa naturalmente em algo material. Eu vou trazer algumas citações. A primeira delas é de Calvino. Algumas são ligadas às primeiras expressões de galardão nas Escrituras, a Abraão e ao povo de Israel. Mas nós vamos entender um pouquinho sobre esse aspecto. A palavra hebraica traduzida por galardão significa todos os benefícios que Deus outorga aos homens, como é evidente em muitas passagens da Escritura. O significado é que os filhos não são frutos do acaso e que Deus, como bem lhe parece, distribui a cada pessoa a sua parte de filhos.
Eu vou ler até aqui. A ideia que ele está mostrando, por exemplo, lá em Abraão, Deus promete a Abraão riquezas, Deus promete a Abraão uma terra, e há promessas físicas ali. Mas ele mostrando, existe um aspecto de galardão que ali era de riquezas temporais, materiais, mas que apontavam para realidades espirituais. Mas havia, sim, esses aspectos materiais e temporais que evidenciavam a filiação. Nós não somos frutos do acaso. Deus trata como filhos. E assim como filho, você compra um sapato de uma com outro, você compra um sapato de outra, Deus distribui da maneira como Ele quer a seus filhos. Mas ainda eu estou apenas construindo. Outra citação sobre o galardão é do Bruce Waltke, que ele vai dizer assim: provavelmente, falando da mesma palavra na língua hebraica, só lembrando, o nosso texto está na língua grega, mas eu estou pegando trechos do Antigo Testamento que iniciam o conceito de galardão nas Escrituras. Provavelmente, esse seja um termo para o pagamento de mercenário. Originalmente, era um termo usado no mundo antigo para o mercenário que ia guerrear com você. Você chamava, eu vou para uma batalha, e contratava mercenários. Eles iam com mercenários não é no sentido pejorativo do nosso tempo. Mercenários eram guerreiros que vendiam o seu serviço de soldado. Era originário para o pagamento do mercenário. O galardão de Abraão pelo serviço fiel é muito maior que o espólio mesquinho que o rei de Sodoma ofereceu. Ele está falando por conta ali daquela guerra de 4 reis contra 5, Ló é levado cativo, ele vai lá e liberta o seu sobrinho, e aí tem os despojos da guerra, e aí o rei de Sodoma chega lá querendo tomar, achando que Abraão ia tomar tudo, e aí ele vai dizer, olha, Abraão chega, não, eu não quero ficar com nada não, eu vou ficar só com o que é justo, com o que eles batalharam, e aí Bruce Waltke falando, olha, o coração mesquinho de Sodoma e Gomorra, do pessoal de Sodoma, mesmo achando que estava ali com os despojos, eles não têm noção do galardão que Abraão recebeu ali. E aí você vai perceber, por exemplo, que Abraão recebe a bênção de Deus por meio de Melquisedeque. Bruce Waltke continua e diz assim, somente Deus pode galardoar Abraão com uma descendência inumerável. É espiritual. Abraão nem sabe quem é você e eu. Mas ele recebeu esse aspecto espiritual. Mas vamos andando. Somente Deus pode galardoar Abraão com uma terra que outros possuem. Não obstante, o tesouro imensurável de Abraão, qual era? Pergunta agora para a classe. Qual era o maior galardão de Abraão? Que ele aguardava a pátria celestial. Mais alguém? Eu estou achando que a turma está com medo de... Era o filho que ele queria? O filho da promessa? É que Deus prometeu ser o Deus dele. Que presente maior do que esse Abraão? Que galardão maior do que esse Abraão poderia ter? Eu serei o teu Deus. Você será meu filho. Seus filhos serão meu povo. A adoção. Aí eu vou para a última citação, que fala sobre, que contrapõe o modo como nós sempre pensamos material a respeito dessas realidades.
é o Tourretini, eu não sei a pronúncia exata dele, François Tourretini, é francês, quem souber pronunciar pode me ajudar. Mas ele tem a sua teologia sistemática, em forma de questionamentos e respostas argumentativas. Por causa disso, por causa disso, por causa disso. Ele não faz assim, vou falar sobre o amor de Deus, e aí ele vai falar... Não, ele faz perguntas de forma apologética mesmo, fazendo a defesa dos pontos. E aí, para nós que pensamos sempre essas questões, e eu falo nós que pensamos, o nosso coração naturalmente olha para o mundo de modo material, ele vai falar assim, olha, prova de que Cristo não reinará sobre a terra, no sentido de como o judeu aguardava. O judeu aguardava Jesus chegando, pegando as armas e vamos para a batalha, libertar Israel e pronto, e vamos conquistar um reino perfeito, maravilhoso, pronto. Aí ele fala assim, prova de que Cristo não reinará sobre a terra. Uma das respostas é, porque isso nos retrai do anseio pelo céu e nos traz de volta à terra. Por que Cristo não fez assim? Um dos motivos, porque você perde a visão celestial. E aí ele vai argumentar. A contemplação de um reino terreno de Cristo fixa o coração à terra, ao que somos tão propensos por natureza, e nos retrai do anseio pelo céu e pelas coisas celestiais, aos quais nos elevamos com dificuldade, e aos quais, por isso mesmo, as Escrituras perpetuamente nos convocam. É difícil você estar no seu trabalho e você pensar que você faz para a glória de Deus, e você colocar na sua cabeça que a sua realidade não é material, é eterna, é espiritual. Você vai vivendo naturalmente. Chega um problema, você mergulha no problema. Chega uma diversão, você mergulha na diversão, e você vive o tempo todo sendo tentado a fugir da realidade da eternidade. E aí, ele continua dizendo, assim, Cristo põe diante de nossas perseguições penosas um galardão guardado no céu. Ai, que galardão é esse? E Paulo deseja que busquemos as coisas lá do alto. O que é que tem lá no alto? Agora é uma pergunta para a classe. Quando Paulo fala isso lá em Colossenses. Pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto. Por quê? O que é que tem lá? Porque lá onde Cristo vive. E aí, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Aqui eu continuando a citação. Para que não pensemos nas coisas da terra, porque já estamos mortos e nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nos manifestaremos com Ele em glória. Interessante, Paulo vai desvendar um pouquinho desse aspecto de galardão. É o quê? Meus irmãos, se vai ter muro de ouro ou muro de jaspe, ametista, esmeralda e tantas outras, você vai ter Cristo. E aí a gente entra em alguns problemas. É que nós temos muitos cristãos que não perceberam que por vezes são idólatras do céu. Eles querem um céu pelo céu em si, pelas coisas que lá tem. Ele almeja a volta de Cristo, não pelo Cristo que está voltando. Apocalipse 21 fala, né? A Nova Jerusalém descia, e a ideia é de glória mesmo, mas você não percebe que a ideia da Nova Jerusalém descendo aponta para a ideia de Cristo descendo e se juntando ao seu povo.
o céu não é céu sem Cristo. Irmãos, nós temos aí, para você escolher em mais de 10 dedos, de ideologias que querem um céu sem Cristo. Ah, o céu. Como assim o céu sem Cristo? Ah, vamos lutar por justiça social, porque a gente vai mudar e vamos viver, transformar esse mundo e viver num céu. Não vai viver. Exemplo simples. Obviamente, não estou falando de você parar de ajudar o próximo, os irmãos sabem bem disso. De você ajudar o necessitado, socorrer quem tem dificuldades financeiras, socorrer o doente, socorrer o órfão, a viúva. Mas você não pode agir pensando que vai conseguir com suas próprias mãos, com a maquinação da mente humana, redimir criação, redimir sociedade, redimir aspectos do mundo caído sem Cristo. Não existe céu sem Cristo. Outro aspecto. Pense nisso. A vida no mundo caído é uma pergunta. É difícil? Tem doença, tem pobreza, tem assassinato, tem briga, discordância, desavença. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Você prefere o quê? Passar a eternidade aqui no mundo caído com Cristo ou um céu sem Cristo? A eternidade, se fosse no mundo caído com Cristo, ela é melhor do que uma eternidade, entre aspas, perfeita. Não existe perfeição sem Cristo, mas vocês não estão entendendo. Sem Cristo, meus irmãos, se você não percebe que Cristo é o maior, é o centro, é o teu galardão, você vai ser meramente um idólatra das coisas que o céu pode ter. Eu gosto daquela música do Estênio. Primeiro, eu quero ver o meu Salvador. A ideia central é essa, irmãos. Exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Eu trago uma citação final para a gente encerrar. Eu vou ler lado de cá. Também é do William Hendrickson, e ele vai falar um pouquinho sobre como os profetas foram perseguidos e como a perseguição foi a realidade do povo de Deus quando ele menciona, foi assim que perseguiram os profetas. Ele diz, Justino Marte, em seu diálogo com Trifon, uma obra, acusa os judeus de terem cerrado Isaías, o profeta, com uma serra de madeira. É possível que haja referência disso lá em Hebreus. Muitos foram cerrados pelo meio. E aí há uma menção que é possível que tenha sido o profeta Isaías. Jeremias foi submetido a repetidas vezes a maus tratos. Se a tradição merecesse confiança, por fim, ele foi apedrejado até a morte pelo povo que forçava a descer com ele ao Egito. Ezequias saiu-se um pouco melhor. Acho que é. E a Amós foi dito que fugisse e proclamasse suas profecias em outro lugar. Os labores de Zacarias não foram apreciados segundo o seu real valor. Essa rejeição dos profetas pelos judeus era a regra, não a exceção. Isso pode ser deduzido não somente das palavras de Jesus aqui em Mateus, mas também de suas palavras como registradas por Mateus capítulo 23 e aí outras referências. E não eram profetas também homens tais como Moisés, Samuel, Elias e Eliseu? Foram tratados de forma diferenciada? A resposta é não. Assim perseguiram aos profetas. Em toda a história, o povo de Deus que viveu com fidelidade ao Senhor enfrentou oposição, perseguição. E a pergunta é, como é que o cidadão do reino, aquele que ama ao Senhor Jesus, que tem a vida de Cristo,
vai vivenciar as perseguições. Alegrai-vos, regozijai-vos. Você tem o privilégio de sofrer por Cristo, de parecer com Jesus, de ser confundido com Ele. Você tem o privilégio de começar a olhar para a eternidade, de parar para olhar para mimimi, para as coisinhas pequenas e ficar brigando por coisas minúsculas, de olhar para o Senhor. Não existe privilégio maior do que esse. Foi assim que viveu Cristo. Foi assim que sofreu Cristo. A minha salvação foi garantida por meio de perseguição do nosso Mestre. Que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja e nos abençoe. Amém. Vamos orar, irmãos? Pai querido e amado, nós estamos diante do Senhor, da Tua palavra, e nós queremos pedir, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Suplicamos que o Senhor nos dê um coração fiel. Nós não temos, ó Deus, noção de perseguições que virão à frente, ou mesmo da bonança que o Senhor pode dar à Tua igreja em determinado período. Mas nós temos consciência que o Senhor é um Deus que sustentou os Teus servos no passado com fidelidade. E é um Deus que promete sustentar, estar ao lado do Teu povo todos os dias até a consumação dos séculos. E nós pedimos ao Senhor, dá-nos a graça de sermos encontrados fiéis, vibrantes, alegres, regozijando diante das lutas, olhando para a eternidade, olhando para o Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna, ó Deus, em comunhão eterna com o nosso Salvador, Teu Filho. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus nos abençoe, irmãos. Lembrando dos pais, até 6 anos de idade. E não esquecer de pegar as suas coisas, porque em breve o templo já será fechado, tá bom? Deus nos abençoe. Aqui ao lado daqueles que nos visitam, nós temos um pequeno lanche, então pode se dirigir aqui ao lado. É um lanche, é uma honra para nós oferecer esse lanche gratuitamente para vocês também.